senadores, foi comovente a cerimônia em celebração ao líder Nelson Mandela, antes de ontem, na África do Sul. Comovente porque foi uma celebração da vida e não um lamento da morte. Comovente porque revelou o espírito de Mandela nos vários gestos simbólicos ali registrados, certamente inspirados em sua dignidade e vocação humanista e solidária. A começar pelo coro e pela dança histórica de cerca de 70 mil brancos e negros que estavam ali juntos, no mesmo tom e no mesmo passo, em reverência ao legado do homem que pacificou um país dividido pelo ódio racial. Em plena celebração da fraternidade, também foi marcante o gesto histórico do cumprimento do presidente norte-americano Barack Obama ao presidente cubano Raul Castro. Mais que uma formalidade de ocasião, o gesto foi comentado oficialmente no portal do governo cubano como um sinal de esperança. Ocasional ou intencional, o aperto de mão foi histórico. Desde a Revolução Cubana, que um presidente americano não cumprimentava publicamente um cubano. Em 2000, na cimeira do milênio das Nações Unidas, Fidel Castro apertou a mão de Bill Clinton, mas foi em privado, durante um almoço a portas fechadas, longe dos holofotes. À época, a Casa Branca hesitou em confirmar o aperto de mãos, que partiu de iniciativa de Fidel e foi retribuído por Clinton. O cumprimento de antes de ontem, entre Obama e Raul Castro, pode ter sido um gesto de educação no funeral de Mandela ou um sinal alvissareiro para a congelada relação entre os dois países, ainda que sem consequências práticas imediatas. Somente o tempo vai confirmar as diversas leituras feitas desses gestos, mas uma questão parece evidente. Ali, naquele aperto de mãos, sobressaiu-se o espírito de Mandela. Que este possa realmente ser um sinal de esperança, de um novo milagre de Mandela, e não apenas um gesto civilizado, mas um gesto de uma nova civilidade, de um novo paradigma de civilização. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero hoje prestar a minha homenagem ao querido Madiba, não só pelo grande humanista e pacifista que foi, mas pelo conjunto da sua luta, pelo valor também extraordinário de sua trajetória revolucionária. E o faço na condição de líder do PSB, do Partido Socialista, que tem por Nelson Mandela uma profunda admiração. A melhor forma, senhor presidente, de anular um homem, e em especial um político, é torná-lo consensual. Depois da morte física, mata-se, pelo elogio desmesurado e vazio de conteúdo, a memória política. O Nelson Mandela, adocicado, foi exaltado depois da sua morte como uma espécie de unanimidade, alguém que dirigiu o desmonte do apartheid quase sem enfrentar oposição, quase um personagem romântico de Hollywood. Mas é preciso destacar também o valor da sua luta. A praxis política de Mandela se inscreve na história específica das grandes lutas africanas pela emancipação humana. E a sua opção pela luta armada não resultou de uma posição de princípio ou de um temperamento bélico. Foi por pragmatismo, ao perceber que o regime e as potências ocidentais seriam insensíveis a uma via pacífica de resistência. E fazia do regime do apartheid um mal menor para os Estados Unidos, eles próprios, com pouca sensibilidade para temas como igualdade racial. Por isso, Mandela aceitou que a guerra civil, mesmo sendo indesejada, poderia vir a ser inevitável. Madiba viveu com dignidade essa dolorosa etapa de sua vida e pagou por isso com 27 anos de prisão. E mesmo depois da vivência em cárcere, não se deixou cegar pelo rancor. Essa talvez seja a sua mais admirável qualidade humana.
Só alguém que atinge o mais profundo comprometimento na interpretação dos desejos do seu povo pode praticar uma absoluta capacidade de entrega, de resignação e sacrifício. Mandela conciliava ideais com pautas políticas e administrativas, e isto acontecia por sua rara sensibilidade e sabedoria no trato com o coletivo e na valorização do individual. Poucos políticos souberam harmonizar tão bem competência técnica, liderança, habilidade política, visão estadista e princípios éticos com uma vocação sensível de escuta. Sua extraordinária disposição ao diálogo foi determinante para a reconstrução democrática da África do Sul. Testemunho que transcendeu as fronteiras de sua pátria para repercutir como um magnífico modelo de um político íntegro com capacidade de fazer política de um modo extraordinariamente novo. Certamente, Mandela foi um dos maiores líderes políticos da história moderna. E sua grandiosidade se forjou na profunda e leal ligação com as aspirações e a luta cotidiana do povo sul-africano, como se forjam os grandes heróis. Ele derrubou o apartheid e criou uma África do Sul democrática e não racial, sabendo exatamente quando e como fazer a transição entre o seu papel de guerreiro, mártir, diplomata e estadista. E o mundo nunca precisou tanto das táticas e lições de Mandela. Primeiro, quando ele afirma que a educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo e que a democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é como uma concha vazia. Uma lição extremamente apropriada para este momento de crise e renovação que vive a democracia brasileira, com esta explosão afirmativa que temos hoje nas ruas do país. Se é o protagonismo do cidadão que sustenta a democracia, não há protagonismo sem educação. Mandela nos ensina que a democracia só será plena, mesmo se for colocada na escala da promoção humana e nas bases de toda e qualquer diretriz de desenvolvimento e autonomia nacional. Com ele, descobrimos que somos capazes de fazer a diferença que queremos ver no mundo, no sentido da consciência libertadora e da realização coletiva. A atitude afirmativa e consciente de Mandela sinaliza a postura crítica e política do futuro, com base na força moral para o combate em pequenas e grandes causas. Diferença que ele sempre irá simbolizar. Seu exemplo permanece vivo e inspira novos tempos. Foram 94 anos de vida altamente inspiradoras para a humanidade. Do garoto protegido de um rei tribal aos primeiros anos de luta contra o regime segregacionista do apartheid, dos anos de prisão aos anos de plena maturidade que lhe renderam o Prêmio Nobel da Paz de 1993. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encerro este pronunciamento com sábias palavras desse eterno mestre. Quando deixamos nossa luz própria brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Nossa maior homenagem será manter vivo o seu exemplo. Salve a sua luz, Mandela, guia e esteio de um novo tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Alô.